AudioJungle. Oi, gente, meu nome é Arthur, eu sou da computação, eu sou mestre em ciência da computação, minha área é inteligência computacional e otimização. Eu fiz sistemas, minha graduação é bacharel em sistemas, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu trabalho como cientista de dados na 3Data. Antes de trabalhar na 3Data, eu trabalhava em uma outra empresa, cujo foco não era a ciência de dados, mas eu trabalhava numa célula, foi a primeira célula de ciência de dados que surgiu lá, com projetos bem desafiadores na área de People Analytics, etc. E já tem um tempo que eu trabalho na 3Data como cientista de dados. Também faço um papel de engenheiro de Machine Learning. E hoje eu vou falar sobre... Pode deixar, eu passo. Eu vou só colocar aqui. Falar sobre MLOps ou MLOps, Operationalizing and Managing the Life Cycle of ML in Production. Qual que seria a ideia disso? Hoje em dia, eu peguei 2 assuntos que são muito na moda, né? Que um é Machine Learning e outro que é DevOps, e a área de Ops, tudo hoje em dia é Ops. Mas aí quando eu for explicar aqui, eu vou falar um pouco sobre os problemas, sobre as abordagens hoje utilizadas, onde que está, o que seria o MLOps, que até hoje também não tem uma definição. É um assunto muito recente, né? Não tem uma... Você pega no histórico da bibliografia, não tem muita coisa falando assim a longo prazo. Então, assim, foi uma necessidade que surgiu com o boom do uso de Machine Learning, viu-se a necessidade de operacionalizar todo o processo de construção desses modelos para garantia de o quê? Que eles vão continuar funcionando durante um bom tempo, né? Isso garantindo uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente está construindo o nosso modelo. Beleza? Eu não sei se vocês já participaram eu já participei aqui hoje de algumas palestras, e uma delas eles falaram que entre 70% e 90%, né, dos projetos de Machine Learning estão fadados ao fracasso. E, assim, essa palestra de hoje, esse tópico, ele é um fator super importante que deve ser levado em consideração para manter o quê? A viabilidade, o uso, o funcionamento do seu modelo para muito tempo, para ele não ser um desses projetos que vai falhar futuramente. Ok? Aqui tem o meu Git, que está desatualizado, mas vocês acham algumas coisas, algumas palestras que eu já dei, que eu já coloquei o material lá. Então, o meu LinkedIn é esse, meu e-mail é esse. Lá no final tem o meu e-mail de novo. Se tiver alguma dúvida que eu não consegui sanar aqui hoje, vocês podem me enviar o e-mail para que eu tire alguma dúvida que fique. Então tá, chega no problema. O que seria o problema atualmente? A gente tem lá esse boom, esse monte de modelo que a gente está construindo. Até então, construir um modelo e colocar em produção seria uma etapa fácil e barata. O problema é quando a gente tem que escalar isso. A gente tem que criar vários modelos, a gente tem e a gente tem que reproduzir isso de uma forma, certo? Qual que seria a ideia, né? Tipo, se for pensar, tem muita gente, muitos cientistas de dados que trabalham atualmente, que não são da área da computação. Nem todos vêm com o básico da computação, com conhecimento, skills de engenharia de software e de padrões de projeto e de normas de codificação e etc. Então, assim, qual que é um problema sério e que a gente, né, se depara atualmente? Você pede para alguém que construiu um modelo que foi bacana, para ele refazer esse modelo tendo as mesmas características, com as mesmas métricas, com as mesmas qualidades, etc., garantindo não só a questão de métrica, mas também, por exemplo, os requisitos que o negócio pede. Aí a pessoa está lá acostumada a mexer com um notebook e ela não consegue, muitas das vezes, reproduzir o notebook dela do início ao fim. Ele não consegue... porque, às vezes, ele começa um código aqui, depois vai e volta, não tem uma sequência lógica e não consegue depois colocar até aquilo em produção, por exemplo. Certo? Além disso, tem um problema que é muito sério também quando você você vai na hora de botar seu modelo em produção, que é o quê? Aquele famoso funcionar na minha máquina. A pessoa foi lá, programou, deu certo, mas colocou num servidor, já não funciona mais nada.
a biblioteca não funciona, a versão do Python não funciona, e ele não consegue garantir a confiabilidade do que ele está produzindo, certo? E assim, o problema todo... Atrasado, hein? Ele trabalha comigo, gente. É por isso que eu estou falando. É meu pupilo. Um problema muito sério que a gente tem é... Oi? Ah, tá. Mas, assim, esses são alguns dos problemas, né? Tipo, você não conseguir reproduzir o seu modelo, você não conseguir escalar o seu modelo. Eu gosto de... seria interessante, eu vou fazer uma analogia aqui, para exemplificar o problema. Eu vou fazer uma analogia com o processo de construção de um pão, na hora de fazer um pão, certo? Para demonstrar que seria esse Ops para Machine Learning. Então, tem lá o padeiro, que vai ser o cientista de dados, que vai realmente construir o modelo, né? Tem lá a batedeira com os ingredientes, etc., que seriam o quê? Os parâmetros, os dados, tudo que aquilo que o cientista de dados vai usar para construir o modelo, beleza? O processo de treinamento, que é o processo mesmo de construção desse modelo, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer vários testes até encontrar qual que seria o melhor modelo, beleza? Que é o que vai servir, que atende às características que o cliente necessita, que está com aquela qualidade esperada. E o pão seria o nosso melhor modelo. Qual que seria o problema? Muitas das vezes você não consegue reproduzir aquele melhor pão que você encontrou em algum daqueles testes que você fez. Beleza? E aí temos dois problemas. Um é o problema de reprodução. E aí? Um é o problema de reprodução, que é você reproduzir exatamente aquele mesmo modelo, com aquelas mesmas métricas, com aqueles mesmos parâmetros. E qual que é um problema? Porque em DevOps, a gente tem o quê? Basicamente duas equipes, né? Tem a equipe de desenvolvimento, e aí tem a equipe que vai colocar aquilo em produção, certo? Um está focado em otimizar o processo, e etc., e o outro está preocupado com a escalabilidade, com latência, etc. Beleza? Em Machine Learning, a gente tem o quê? Tem o cientista de dados, que é quem vai fazer o processo de recuperação da informação vai ser o do engenheiro, mas assim, ele vai fazer o processo de tratamento do dado, o treinamento, fazer o pipeline de construção do modelo, vai fazer a validação do modelo e etc., para poder entregar isso para o engenheiro de Machine Learning, que é quem vai colocar aquilo em produção. Ok? E vai... Só que qual que é o problema disso tudo? Que dificulta ainda mais o trabalho... na verdade, é um dificultador quando se trata de MLOps. É porque, quando você trata de software normal, se você quer, né, construir um pipeline para botar aquele seu código em produção, é muito mais simples, porque é só código. Quando se trata de ML, de Machine Learning, você tem que preocupar não apenas com o versionamento do código, mas também com o versionamento dos dados de entrada que você usou para treinar seu modelo. Porque eles têm grande impacto onde? No processo de construção do modelo. Você mudou o dado de entrada, você vai mudar o modelo, né, as características e etc. Então, é necessário você, além de versionar o seu código, você conseguir versionar o seu modelo, os parâmetros, os hiperparâmetros que você usou no treinamento do seu modelo, os dados de validação e treinamento e etc. Beleza? Então, tem aqui um conceito, apesar de ser bem novo, né? Essa termo MLOps, tem MLOps ou MLOps. É uma prática de colaboração e comunicação entre cientistas de dados e engenheiro de software / machine learning para ajudar a gerenciar o ciclo de vida do aprendizado da máquina em produção. Qual que seria a ideia daqui agora? Ao invés da gente... O resultado do modelo em produção como... o modelo em produção como um resultado, a gente fazer com que o resultado nosso, o que vai ser botado em produção, seja um pipeline que vai fazer o quê? Toda a construção do modelo, desde a parte de tratamento da informação, recuperação e tratamento da informação, a parte de construção do modelo, a parte de validação das métricas, e para ver se está não só naqueles requisitos, né, que você
espera que seu modelo atenda, mas também requisitos do negócio, até o processo de colocar aquilo em produção, um deploy disso. Beleza? Então, o que você vai colocar em produção é a usina toda que faz essa construção. Beleza? Isso vai servir não só para fugiu da minha mente. Isso vai servir não só para um modelo simples, mas também para modelos que serão retreinados em real time ou batch, enfim, streaming. Aqui tem algumas características que, né, assim, como é muito novo, não tem algo que a comunidade definiu como sendo esse é o manifesto, por exemplo, ainda, porque isso é ainda muito novo. Mas, assim, fazendo pesquisas, eu peguei tipo, o que eu considerei, né, trabalhando na área, considerei como os melhores, o que mais se apresenta atualmente a dor e o que realmente deveria ter no processo mesmo de desenvolvimento de um sistema de machine learning e deep learning. Uma, tem que ser reproduzível, porque produtividade está relacionada... Reproducibilidade, que é você reproduzir o seu modelo, ele está relacionado com produtividade. Porque se a pessoa não é capaz de reproduzir o que a outra fez, fica inviável, certo? Explicável, por quê? Você tem que saber qual que é a linhagem dos seus dados, quais são as etapas que ele passou, você tem que saber... Você tem que conseguir fazer uma curadoria daquilo, de todo o processo de construção do seu modelo. Quais foram os tratamentos que foram executados nos seus dados para você justificar, para você apresentar isso para o seu cliente, etc. Beleza? Colaborativo, essa parte colaborativa, e está muito relacionado a MLOps, por quê? Tudo tem que comunicar. Nada pode ser divergente, ainda mais numa área que o dado é importante, o parâmetro é importante, o código é importante. Então, você vai ter, por exemplo, você pode ter um notebook relacionado com um código em Python, R, e você tem que armazenar modelo. Então, tudo tem que conversar, tudo tem que ser colaborativo. E contínuo. Por quê? Em produção, você não vai parar a sua aplicação, isso tem que continuar funcionando. Certo? A ideia do MLOps é o quê? Você colocar em produção um modelo e aquilo não parar de alguma forma. Claro, vai ter ferramentas, apesar de ser novo, já existem ferramentas que auxiliam no processo de construção desse modelo. Não só do processo de construção, como no processo de CI/CD, que é Continuous Integration and Continuous Deployment. Certo? Integração contínua e deploy contínuo. Então, o ideal é que o seu modelo ele seja substituído, provavelmente, aí depende, claro, essas ferramentas te permitem você configurar como que vai ser essa abordagem, se vai ser tipo, substituindo de uma hora para outra, apesar de que não costuma ser feito dessa forma. Às vezes pode fazer um teste AB, o modelo em produção, para ver qual que está se comportando melhor e assim por diante. Existem algumas técnicas para isso. Beleza? Tá. Vou usar em todos os lugares MLOps, igual eu sempre falo, você não precisa pegar uma bazuca para matar uma formiga. Se você for fazer um modelo só, que vai ser retreinado de 3 em 3 meses, por exemplo, se a característica do seu dado muda com essa frequência que você precisa ter um monte de modelo, ou então um retreino constante, etc., talvez não seja a melhor abordagem, você criar todo esse processo que aqui o MLOps seria uma disciplina mesmo, não seria uma ferramenta ou um framework, não, seria todo um conjunto de ferramentas e etc. para poder fazer isso funcionar de forma fluida. Okay? Você vai precisar usar todas as ferramentas para gerenciar um único modelo, por exemplo? Talvez não. Mas aí depende, se o modelo vai ter que ser escalável. Então, é o famoso... depende. Ninguém gosta de ouvir essa resposta. Ah, depende. Mas realmente depende do problema. Ok? Por exemplo, um outro exemplo. Você vai precisar fazer um retreino diário a cada... Por exemplo, você tem um sistema de fraude, por exemplo. Você precisa retreinar o modelo toda vez que chega uma transação nova. Entendeu? É uma questão de saber analisar. E outra coisa também que é importante ter em consideração é, por exemplo, se você tem um sistema e aí ele vai ser gerado sozinho e não vai ter um monitoramento maior.
Porque tem casos que você consegue, você permite esse tipo de retreino, sem ter que ter alguém para poder ficar vendo se o modelo está adequado ou não, entendeu? Às vezes você tem problemas que isso é permitido, mas tem problemas que não. E aí pode acontecer igual aconteceu com aquele sistema que foi treinado usando a base de dados do Twitter e ele virou racista e fascista e etc. Então, dependendo do caso, por exemplo, igual o caso do Google, ele tem um sistema de recomendação que ele realmente é retreinado com uma frequência muito maior. Eu não sei se é a cada clique que a pessoa dá ou se é por anúncio cadastrado, mas assim, nesse caso, não é necessário ter alguém para ficar fiscalizando como que está o seu modelo. Mas pode ser que você precise de alguém, de ter ferramentas para poder acompanhar como que está o modelo e as métricas e etc. E aí temos algumas dificuldades na hora de fazer a implantação desse sistema de machine learning. Aqui eu citei alguns exemplos, tipo deploy e automação, como eu falei, que é o processo de colocar o projeto em produção, o sistema da mesma forma como ele foi treinado, onde é que ele tiver que ser colocado, se vai ser na máquina local, se vai ser em um cloud X ou Y, enfim. A reprodução dos modelos e as predições, diagnóstico, você precisa monitorar, porque pensa, uma coisa é você tem, sei lá, 3, 4 modelos, mas se você tivesse 100 mil modelos, se tivesse, sei lá, você tem 100 mil clientes, você vai ter um modelo para cada um. Como é que você gerencia isso? Como é que você vê o comportamento dele ao longo do tempo? Os dados mudam, o comportamento do modelo muda. E aí, como que você vai gerenciar esse tipo de coisa? Você precisa de ferramentas para poder fazer esse gerenciamento de forma simples, porque se for complexo também é complicado. Governança e regras de negócio, você tem que se preocupar com isso, escalabilidade, colaboração, utilização pelo negócio, porque também não adianta nada você fazer um sistema que não vai ser utilizado pelo cliente. E esse processo de reproducibilidade, você tem que ter muito cuidado com ele, porque já aconteceu comigo de pegar por causa de precisão de casa decimal, um sistema ele dá um resultado diferente na hora de colocar em produção. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Aqui tem um exemplo, um dos exemplos do ciclo de vida, da ponta a ponta do machine learning, mas tem vários outros exemplos diferentes. Aqui, a primeira etapa seria o desenvolvimento e treinamento com pipelines reutilizável, igual eu falei, que a ideia agora não é você fazer construir aquele passo a passo para a construção de modelo, mas sim um pipeline que vai fazer todo o processo de construção, desde a parte da capturação do dado, da obtenção do dado, até o processo de colocar em produção. Então, vai ter também os pipelines diferentes para isso, pipeline para treinamento, pipeline para deploy, pipeline para recuperação, pipeline para pré-processamento e assim por diante. O empacotamento do modelo, que esse modelo, a ideia do ML é você colocar isso em containers para poder executar o processo todo. A validação do comportamento, e aí não é só em questão de funcionalidade, mas também de capacidade de resposta, ele está respondendo no tempo que você precisa. E aí mais para frente eu vou dar alguns exemplos de algumas ferramentas que podem ser usadas. Tem ferramentas, por exemplo, a Microsoft tem módulos e serviços que ajudam nesse processo como um todo, mas o Google também já desenvolveu algumas coisas e tem outros serviços e outros frameworks para poder ajudar nesse processo. Deploy do modelo, onde você vai colocar na nuvem ou on-premise, e aí a parte de monitorar o modelo para saber se ele está comportando e está gerando valor para o negócio. Aí vai ter o processo de retreino e volta tudo de novo. Beleza? Aqui eu trouxe um exemplo, tá aqui a fonte, quem quiser depois pegar, eu não sei se vai ser disponibilizado esse material, eu não sei, mas quem
quem quiser, eu envio por e-mail, depois manda e-mail que eu envio isso. Tem algumas fontes lá no final de alguns materiais, com alguns exemplos de frameworks, o passo a passo também, usando algumas ferramentas para fazer todo esse processo. Mas eu vou falar aqui agora de um caso de uso, que foi uma parceria do Itaú com o Google Cloud, com a Google. O Itaú ele tem um assistente virtual, esse assistente virtual responde 2% das interações, né, entre o funcionário, entre a comunicação com o cliente. Desses 2%, normalmente ele resolve 85%, né, dos contatos. Quando ele não consegue responder, esse contato é transferido para alguém real. E eles queriam melhorar utilizando machine learning, etc. Deixa eu passar. E a ideia deles é utilizar um conjunto de serviços híbridos da nuvem. Aqui tem só um exemplo de qual que é o ciclo de vida desse problema em específico, que é onde é definido, desculpa, o problema, né? Nossa, ficou péssima a figura. O entendimento do problema com a definição e etc. Aqui vai para o processo de recuperação da informação, tratamento, a geração dos pipelines de ambiente, a parte de modelagem com feature engineering, com o processo de treinamento do modelo, com a validação do modelo, e depois disso o modelo em produção. Tem lá onde os dados serão armazenados, né? Não só os dados, mas também os modelos salvos, porque eles mantêm um histórico de vários modelos, e também eles conseguem acompanhar o scoring do modelo e o desempenho dele ao longo do tempo. Beleza? Então, essa foi a arquitetura utilizada por eles. Eles têm lá um Continuous Integration Service. Para poder fazer esse gerenciamento, tem um repositório de código-fonte onde ele também armazena os registros de container. Tem lá a parte de treinamento do pipeline, de treinamento do modelo e de serving. E tem um front-end onde ele consegue, por exemplo, fazer a requisição para poder chamar o processo que vai rodar tudo de novo, vai recuperar o código-fonte, vai compilar o código, vai fazer todo o processo de recuperação, de treinamento de modelo, validação do modelo, e vai colocar em produção se o modelo atingir aqueles requisitos mínimos pré-definidos. E os dados eles são recuperados, né, de um storage do Google. Eu vou mostrar aqui quais foram os serviços que eles usaram e quais foram os frameworks. Então, eles usaram Jenkins como Continuous Integration. É uma ferramenta para poder gerenciar esses pipelines, todo o processo de construção do modelo. Eles usam o GitLab para poder armazenar o código-fonte, e eles usaram de serviço do Google o Cloud Storage para poder armazenar tanto os dados quanto os modelos treinados. Mas veio a empresa toda, hein? Chegou o fã-clube. Tá bom. Agora eu fiquei com vergonha. E não posso passar vergonha. Agora, como core, eles usaram o Kubeflow e o Kubernetes, né, que é um gerenciamento de cluster em container. E como Model Service, eles também usaram o Google Kubernetes para poder, mas eles também usaram o Origin, que é um open source também. Os dois funcionaram bem. E no front-end eles conseguiam chamar o processo que fazia toda essa etapa desde a recuperação da informação até o deploy do modelo. Tem algumas ferramentas também disponíveis para ajudar nesse processo. Um deles é o DVC, que ele permite fazer o versionamento não só de código, mas
dados, né, de treinamento, de modelos e etc. Eu vou passar rápido. Já tem quanto tempo? Tá. O Kubeflow, né? Assim, no final tem uma... Eu gostaria de passar o passo a passo deles e etc., mas ia ficar... É pouco tempo, meia hora só, então não daria. Mas no final tem um passo a passo, né? Tipo um link que vocês conseguem construir facilmente todo esse processo usando essas ferramentas. E aí você consegue montar o seu pipeline de construção do modelo com o Kubeflow. Tem o Seldon, que também te permite te ajudar no gerenciamento desse pipeline. Ele é um orquestrador, e aí você consegue retreinar o seu modelo, você consegue acompanhar, você consegue colocar mais de um modelo, acompanhar mais de um modelo simultaneamente, e você consegue fazer, por exemplo, teste A/B, para saber qual que é o modelo que vai ficar futuramente. Aqui tem, por exemplo, um exemplo da tela de acompanhamento do Seldon, onde você consegue ver como que está cada pipeline, por exemplo, é um processo de transformação, como que estão as requisições, qual a quantidade de observações que estão executando, a eficiência do modelo, etc. Tem um outro serviço chamado Pacderm, que ele te permite fazer todo esse controle de gerenciamento, né, dos pipelines de construção do modelo e acompanhamento de versão. E aí ele, né, essa aqui eu peguei uma imagem de lá, ele usa o Kubernetes também, ele usa versionamento de dados e de pipelines para ter essa data lineage, né, que seria a linhagem dos dados, saber de onde veio até chegou, para garantir a consistência que aquele processo que o processo tem que ser explicável. E tem esse serviço também do Google, que é o TensorFlow Extended. Ele tem basicamente esses 4 serviços. Não precisa necessariamente ser TensorFlow, ele tá quente aqui. Ele te permite, por exemplo, colocar outros serviços, né, usar outros componentes, outras tecnologias, sem ser o TensorFlow. Mas, por exemplo, tem o TensorFlow Data Validation. Você consegue entender os dados, fazer a avaliação dele, monitorar os dados, para ver se tem alguma inconsistência da origem. Ou então, se vai ser o real-time, você consegue acompanhar como que estão as entradas dos seus dados, etc. Tem o processo o serviço, né, de TensorFlow Transform, que você consegue fazer conversões. Então, tipo assim, ele te ajuda na construção do pipeline para a construção do modelo. Na parte de pré-processamento para conversões, tokenizing, sistemização, normalização. Tem a parte tem um serviço de model analysis para você analisar como que está o modelo, as métricas, acompanhar. Por exemplo, às vezes você tem um modelo que ele por exemplo, você quer um modelo de distribuição de insumos, por exemplo, que é nacional. Aí ele é um modelo genérico que manda para o Brasil inteiro, mas aí você quer ver como que ele está se comportando em um estado em específico ou para um determinado cliente. Então, assim, você consegue fazer esse acompanhamento das métricas, da qualidade do modelo, como ele está performando, não só no geral, mas também com partes da base, né, que a gente chama de slices. E tem o Serving, que suporta o versionamento de modelos e utilização de múltiplos modelos. Então, você consegue fazer teste A/B, de acompanhar esses modelos usando um teste A/B. Eles são executados com aceleração de hardware, GPU, TPU. Segundo o Google, ele permite que os seus modelos respondam a não sei quantos milhões de requisições por segundo. Então, ele te permite essa flexibilidade, esse escalonamento, né? E com baixa latência. Assim, esses aqui são apenas alguns dos serviços que tem, né, de continuous integration, para poder construir o pipeline, para poder monitorar o pipeline, mas assim, tem vários outros, isso é relativamente novo, então está em constante mudança, em aprimoramento. A ideia é que cada vez isso fique mais fácil de usar, né, porque ela com o tempo vai ampliando, vai ficar mais fácil de colocar isso em prática, porque a gente percebe que tem um gap do que igual palestras como essa, e tem muita empresa que não usa, que não sabe que existe,
porque também não chegou a precisar usar. Mas aí, à medida que isso vai popularizando e as pessoas vão adotando, vai surgindo a necessidade de monitorar. Então, qual que seria a solução, né? Uma proposta. Primeiro seria o time híbrido, porque não adianta você contratar aquele monte de cientista de dados e ninguém para ajudar o cientista a colocar aquilo em produção, certo? Que seria a tarefa do engenheiro de machine learning, o engenheiro de software, que seja, beleza? Porque muitas vezes o cientista de dados não tem aquele skill para o conhecimento adequado para poder fazer isso. Além disso, vai ter o engenheiro de dado, que é super importante nessa etapa, porque ele tem que te entregar o dado com confiança, com confiabilidade, tem que estar curado, né, esses dados. Segundo, tem que ter princípios básicos de engenharia de software, né? É o código modular, é o código padrões de projeto, enfim, vários métodos, né, da programação que já é na fábrica de software, em construção de software, normalmente, isso já está bem difundido, mas em ciência de dados ainda falta um pouco. O processo tem que ter um processo de automação, né, porque se você padroniza tudo, você consegue garantir que aquilo está funcionando daquela forma, você consegue explicar como que aquilo aconteceu, né, o processo todo de construção. Então, você consegue fazer a reprodução fidedigna do seu modelo. E tem que ter o CI/CD e também, em alguns casos, o CT, que é o Continuous Integration e Continuous Deployment, e, às vezes, os Continuous Training, né, que em alguns casos, você vai ter que ter o treinamento contínuo, né, e tem que ser automatizado isso. E a visão do deploy como um pipeline. Então, ao invés de você tratar o resultado do seu modelo como serviço, na verdade, o fato de deployar, você tem que deployar o quê? O seu pipeline, que vai fazer todo esse processo de construção para atingir lá as métricas de qualidade e os requisitos do negócio. Tem aqui alguns exemplos, tipo, tem um exemplo de um sistema usando Kubeflow e o Seldon, que é aquela ferramenta de gerenciamento. Aqui é um pipeline bem simples, quem quiser entrar depois para ver, é bem tranquilo. Tem um exemplo da utilização do Pachyderm, aquele sistema também. Tem aqui alguns frameworks, não só de Continuous Integration, mas também de construção de pipeline, de gerenciamento e etc. E é isso. Obrigado, gente. Audio Jungle.